Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura. Rap é poesia. Arte nos muros, grafite. O grafite foi inserido na cultura hip-hop como um dos 4 principais elementos em 1973 por África Bambaataa, mas sua origem é bem mais antiga. Ele se inicia ainda na pré-história, com pinturas rupestres nas paredes das cavernas. No Império Romano, frases eram escritas com carvão nos muros, com conteúdos políticos e filosóficos. Daí que vem o nome grafite, da palavra singular italiano grafito. Na primeira metade do século XX, o muralismo dos artistas mexicanos levaram a arte e o protesto para as ruas, em forma de painéis muito semelhantes ao trabalho dos grafiteiros de hoje. A maneira mais próxima de como conhecemos o grafite na cultura hip-hop iniciou através dos writers, que significa escritores em português. Era basicamente a assinatura de seus nomes com um estilo chamado de tag. No final dos anos 60, um dos escritores que se destacou por espalhar seu nome pela cidade de Nova York foi um jovem grego chamado Demetaki, que assinava como TAC 183. Nesta época, os Estados Unidos viviam uma crise econômica. O sul do Bronx, bairro de Nova York, por causa das obras mal planejadas, estava um caos. O desemprego e a violência criaram um ambiente perfeito para a proliferação das gangues. Esses grupos marcavam seus territórios com suas assinaturas. Essas tags começaram a ficar mais elaboradas e se tornaram estilos de desenho, como Wild Style, Bombs e Throw-Ups. Através de um acordo de paz em 1971, promovido pela gangue Ghetto Brothers, os grafiteiros de Nova York começaram a desenvolver uma forma mais artística de grafite, e a marcação de território deu lugar para as escritas de ataque contra o sistema. O termo All City foi criado nesse período, que consistia em bombardear a cidade inteira com grafites. Esse período pode ser conferido no documentário Style Wars. Outro importante registro do início da cultura hip-hop com ênfase no grafite é o filme Wild Style. Outra referência é o livro Subway Art. Alguns artistas dessa época são The King, Tracy 168 e Lady Pink. No Brasil, o grafite chegou na década de 70, trazendo conteúdo mais político e contra a cultura do que artístico. O país passava por uma ditadura militar, então frases como "abaixa a ditadura" e "diretas já" se espalharam pelos muros. Por causa do alto preço dos sprays, acesso limitado a materiais e a falta de informação, o Brasil acabou criando um estilo próprio de grafite. Usar rolo para cobrir grandes áreas e o alfabeto das pichações são alguns dos exemplos. As pichações se caracterizam mais por caligrafias, assinaturas e rabiscos com mensagens contra o sistema e vandalismo com uma estética própria. Já o grafite são desenhos mais elaborados ligados à cultura hip-hop, muitas vezes com críticas sociais. Já street art são painéis autorizados, pintados em muros ou fachadas por artistas que usam diferentes técnicas, entre elas a do spray. O primeiro grafiteiro a se destacar no Brasil foi Alex Valauri, em 1978, em São Paulo, usando técnicas de stencil. Com a febre do break, em 84, o grafite brasileiro começa a se desenvolver mais rapidamente, com a influência de Nova York, de escritas e personagens. Nos anos 90, a revista Grafite foi um importante veículo de informação. Alguns nomes importantes da arte na lata nacional são os Gêmeos, Espeto, Eduardo Cobra, Nina, Nega Hambúrguer e Binho Ribeiro. Alguns nomes do grafite mundial que podemos destacar: Keith Haring, Jean-Michel Basquiat, Daisy, Banksy, Edgar Miller, Smug, Skeff e Fred Shepard. Rap é poesia, a arte dos muros. Vamos nessa então, estamos começando o 5º episódio do projeto Rap é Poesia. Hoje a gente fala sobre a arte nos muros. A gente tem a produção desse projeto da La Movida Cultural, também temos a direção aí audiovisual do meu parceiro Billy Valdez, cenografia fica por conta do Felipe Branco, PH, o áudio fica por conta de outro parceiro meu, Rafael Roden e o Bruno Klein. Esse projeto tem o apoio da Catarse, da agência Acorde, também da Porta
Porta da Toca, estúdio Fly Audio, esse lugar que a gente está aqui na Cidade Baixa, que é um estúdio muito legal. Já gravei vários sons aqui, já gravei vídeo aqui, já gravei a versão que eu fiz do Caminho do Bem do Tim Maia nesse estúdio, sábado à noite com a rapaziada Mr. Funk Samba, com o MV Bill. É um baita local aí. Também temos aí o apoio do Neto Tatu, meu grande parceiro Neto Tatu, e tem várias tatuagens com o Neto. Quem quiser fazer uma tatu, o cara tem lá uma equipe legal especializada em cada estilo de tatuagem. Procura lá o Neto Tatu na Zona Sul de Porto Alegre, na Cavalhada 3910, ou pelo Instagram lá para pegar maiores informações, Estúdio Neto Tatu. Também temos aí o apoio da Helpilar Eletrônica, na Zona Sul de Porto Alegre também, no bairro Cristal, na Avenida Caí 1220, meu parceiro Marcos. Eu detono lá nos tocadiços, queima alto-falante, queima amplificador. O Marcos vai lá, arruma para mim, meus eletrodomésticos também. Temos o apoio de Libras. Esse programa todo aí tem as libras aí que vocês estão vendo da minha amiga Natasha, que manda muito bem aí na tradução aí de sinais. E nesse programa eu bato um papo com meu parceiro Trampo. Tudo bem, Trampo? Tudo bom. E tô com o Reis aqui. Muito obrigado pela presença de vocês aí para conversar aí nesse episódio do Rap é Poesia. Vamos começar pelo Trampo aí, que é mais velho aí da primeira geração. O Trampo a gente é super contemporâneo, né, Trampo? Lá nos anos 80, quando eu comecei produzindo rap, fazendo rap, me apresentando, sempre te encontrei, assim, né, cara, aí metade dos anos 80, no finalzinho, né, cara, e eu queria que tu começasse falando, cara, como é que iniciou essa cena, como é que tu entrou nessa de grafite aí, mano? Cara, olhando assim eu sempre fui um cara muito observador, né, e olhando assim pelo retrovisor da história, eu me criei na Zona Norte de Porto Alegre, lá na Fábio Costa Silva, na frente da minha casa. Tá? Tinha duas irmãs, a Ivanise e a Rosane, e elas já faziam parte da cultura black de Porto Alegre. Entendi. Indo no Black Porto, frequentando Andradas toda sexta-feira. E eu, com 12 anos de idade, aquilo fez parte do meu imaginário. Sim. Tá? Por que eu estou relatando isso? Porque isso fez eu me aproximar da música, de querer ir para os bailes. Sim. Então eu comecei a frequentar os bailes indo nas matinés do Narada Funk Show, lá na Costa Silva. Certo. Eu consegui ir pro Jara anos mais tarde, claro, né? Porque a família não deixava. Sim, e tudo. Ainda era pequeno ainda. Exatamente. Então, a cultura de olhar os discos, de ter esse contato com a arte dos discos, isso aí foi tudo entrando já no meu subconsciente. Certo. Vendo as capas ali. Exatamente. Isso e tu desenhava assim, rabiscava algumas coisas? Eu tinha um hábito de rabiscar, minha mãe já era artesã, sim, então tinha já esse vínculo em casa. Eu tive uma professora da segunda série, que é a Helenice Porcela, né, que ela é filha do Paulo Porcela, que é um grande artista plástico do Rio Grande do Sul. Certo. Então ela também já teve um papel fundamental assim, dentro dessa minha formação, de ir no Margues, ela era amiga do Mário Quintana. Eu estudei uns 2 anos com ela e depois, quando passou o período, eu estudei na segunda e na terceira série com ela, depois eu ia junto com os alunos dela para ir para o Margues. Olha que legal, então, porque dificilmente a gente tem na escola, né, pelo menos, né, na nossa época ali, esse direcionamento para as artes, né? Não, ela foi fundamental, ela certo. Foi isso, como eu falei antes, olhando assim para trás, isso tudo foi me influenciando. Entendi. O gosto pelas capas dos discos. E a Pororoca, a mistura toda, foi 85, quando eu comecei a trabalhar na Santo Antônio, no bairro ali entre a Independência e a Cristóvão. Né? No prédio onde eu trabalhava, morava o Chaminé. Certo. Pai do Carlinhos. Eu descobri o Bonfim. Comecei a ir pro Bonfim. Eu te via lá junto com nós eu era um cara observador. Eu lembro com teu Jeep. Sim, eu lembro do Educar botando som no Ocidente. O Educar botava do Supertramp, do Duran Duran ao Honda MC. Sim. E tudo isso já foi se configurando na minha cabeça, assim, essa coisa toda, né, da cultura hip hop. E o grafite entra dentro da história do skate, que já tinha, né? Eu já fazia parte desse movimento, e o bairro Bonfim tinha essa característica. O Gariba, que era um grafiteiro da época, fazia já uns stencil, então a referência veio daqui de Porto Alegre. A cultura hip hop aqui, né, cara, ela se mistura entre ali os bailes blacks, né, onde vem a fusão ali dos anos 70, né, conversando aqui com o pessoal, quem está acompanhando os programas, né, vem com o Magia
Negra, lá os primeiros bares no Floresta Aurora, tem isso que tu falou da Esquina Democrática com Black and White, né? Começam os primeiros grupos de dança ali, né? Só para os Seus Olhos, o Hackers, o Big Boys, né? Mas isso que tu relatou, por exemplo, para quem não é fora de Porto Alegre, para entender, tipo assim, a gente tinha uma cena em Porto Alegre, o bairro Bonfim, que era uma cena underground, onde todo mundo se misturava, Punk, né? Punk, rock, boêmia, né? Metaleiro, os primeiros rappers, a primeira galera do hip hop, reggae, rock, né? Uma cena que misturava tudo, né? Seria equivalente a São Paulo, a Vila Madalena, Augusta, né? Seria no Rio de Janeiro, a Lapa, né? E tinha os bailes blacks, né? Onde rolava só o som black, festas para 5 mil, 7 mil pessoas. Multidões, exatamente. Né? Então, nesse certo apartheid também porto-alegrense e brasileiro, né? Que onde tinha os grandes bailes blacks, e ali no Bonfim se misturava toda a cena, né? E tu, Reis, tu chega mais ou menos uns 10 anos depois, né? Tu chega nos inícios dos anos 90, que tu entra no grafite. Como é que o grafite entra na tua vida, mano? Pois é, na verdade, eu sempre desenhei desde pequeno, assim, desde do jardim. Eu até tava olhando esses tempos aí, um boletim do jardim de infância, assim, tipo, as coisas sempre estavam mais para as artes, né? Tipo, artes, ciências, né? Isso foi bem interessante, porque quando eu comecei a me entender, assim, né? Eu sempre gostei de desenhar e minha família também, de vez em quando, ficava meio, só fica desenhando o dia todo. E eu ficava desenhando, né? Eu gostava de desenhar, ficava observando lá as revistas Cruzeiro da minha avó, né? E eu ficava querendo entender, assim, pra mim, tipo, como que o cara desenhava, a pessoa desenhava aquilo num papel, sabe? E reproduzia aquilo. Então era uma curiosidade, né? Tipo, e eu tenho essas revistas Cruzeiro até hoje, eu guardei, né? Sim. Eu tenho algumas edições, né? Revista Cruzeiro, Manchete. E pra mim foi um início, porque, tipo assim, eu também comecei a me entender como arte, mas sem entender, né? Através da música, né? Porque eu lembro que meu irmão, né? O Márcio, e o meu primo Leonardo, a gente ficava ouvindo muito house music, comprava umas fitas cassete, escutava na rádio ali, naquelas rádios mais comerciais de Porto Alegre, aqui no final ali dos anos 80. E aí, ali para os anos 90, eu descobri a Ipanema. Não, eu ouvi uma música do Racionais fim de semana no parque, né? E eu ouvi na Atlântida. E aquilo me chamou muita atenção. E eu já tava meio que no rock clássico, assim, tipo de Purple, Metallica, né? Uma coisa, né, já transcendendo, assim. E eu ouvi e aquilo me despertou um interesse. E aí, a partir dali, eu conheci o skate, né? Nos anos 90, conheci o skate. E eu continuava desenhando e tal, ficava desenhando na escola, né? Todo mundo ficava pedindo, desenha o nome meu da minha namorada, né? E eu ficava lá, fulano, ama ciclano. E com umas letras que eu nem sabia, assim. Sim, mas já focado na letra, então. Já focado na letra. Eu descobri as revistas de grafite, e nas revistas de grafite eu vi as pistas todas pintadas, né? Entendi. Mas eu não sabia que chamava grafite, eu só via aquela... como é que eles pintam isso, né? Tipo, eu ficava meio que reproduzindo. Era uma referência que eu tinha, né? Olhava lá a Tribo, né? A Tribo Skate, a Transworld, a Thrasher, né? Que são revistas bem clássicas do grafite. E já andando de skate ali no início dos anos 90 e já fazendo essa miscelânea toda, né? Certo. E aí foi aí que eu descobri. E aí um certo dia eu vi, a gente tinha lá a MTV, que aparecia mais ou menos na televisão, assim, né? Não era tão boa, mas a gente conseguia ver MTV All Raps, né? Que, se eu não me engano, acho que era com o Rodrigo Brandão. E ele fez uma entrevista com os Gêmeos. Certo. Isso, o lançamento da FIS. E aí, ali, eles falaram assim, isso se chama grafite. Eu falei... Tá aí, é isso grafite, que eu faço. É isso que eu tô, isso que eu gosto, sabe? Entendi. E aí eu peguei já o CEP, já mandei eu não tinha dinheiro pra comprar a revista na época, né? Mas eu tenho a carta até hoje que eles mandaram de volta, né? Olha que legal. Tipo, ali falando, fiz não sei o quê, e já falando da festa que eles iam fazer de lançamento. Certo. Eles fizeram uma festa mágica, assim, né? E a partir dali eu conheci e eu associei tudo que eu tava meio que já... Tipo, nos videoclipes de rap, né? Andando de skate com meus amigos, né? Com o Fred,
né, que hoje faz as pistas de skate, né? É porque não tinha informação nessa época, né, cara? E eu acho que o grafite foi um dos mais prejudicados, talvez, que as informações chegaram, né? Porque quando estoura o break, vem os filmes da época, né? E os filmes de referência do grafite, o Wild Style, o Style Wars, não chegou na época pra gente, né? Eles existiam, mas ainda não era tão acessível. Sim, isso. Teve um momento... Bom, eu me aproximei da cultura hip-hop e do grafite vendo o Spaghetti, o TMT, o TED. Sim, né? os caras dos hackers. Eles foram né? me apresentando isso. Sim, começaram nos anos 80 e ainda continua o grupo deles, né? Isso, e o TED... o Hackers teve na São Bento. Sim. Lá eles conheceram os gêmeos, conheceram a Backspin. E os gêmeos mandaram pro TED um envelope. Certo. E eu ganhei algumas coisas que o TED me deu desse envelope. Mas o que eu ia citar aqui dentro dessa conversa aí é que uma vez no show do Taíde DJ1 lá no Metal, no Sindicato dos Metalúrgicos, o Marcelinho da Backspin pegou e deu para nós um DVD do Wild Style. E colocou assim, ó, isso aqui é pra vocês. E eu lembro... VHS. Que ano foi isso? Isso foi... cara... 80? Pô, o Wild Style italiano, né? Não sei se... Foi 90 em alguma coisa, cara. E era com legenda em VHS, exatamente. Com legenda em japonês. E aí eu lembro que todo mundo botou a mão, assim, ó. Parecia filme. Digo, não, fazia assim, eu vou pegar ele e vou tirar uma cópia. Sim. E foi bem legal. A gente distribuiu. Foi legal. o primeiro VHS, assim, com... Foi lindo isso. E o interessante dessa conversa com o Marcelinho, porque o Marcelinho pegou e... Eu já me familiarizando com a cultura do grafite, com a cultura hip-hop. E o Marcelinho disse, a gente tá montando a casa de hip-hop em Diadema. Pô, que virou referência, né? E o negócio é... multiplicar essas ideias aí. É arte educação, é fazer oficinas, e aquilo já... Eu lembro, era 92, 93, certo. Por aí. Porque mas tu já estava grafitando, tu já fazia os grafites? Eu já pintava as lixas do meu skate, eu pintava minhas roupas. Certo. Nem se falava em customização de roupa. Aqui em Porto Alegre tinha um lance do fanzine, que era muito forte também, né, Trampo? De fazer os fanzines, né? O Silvio Ayala foi importante nisso. Sim, porque o Silvio Ayala, ele era amigo do Gariba, desse cara que eu citei, que foi um tradicional grafiteiro lá da década de 80. E através, vendo o Gariba, vendo as coisas do Silvio Ayala, eu fiquei amigo do Silvio. Certo. E aí e o movimento punk botou na roda essa coisa do fanzine aqui em Porto Alegre, sempre teve muita força. O Brasil, nos anos 70, teve essa influência anarquista, né, mano? Teve muita coisa, essa coisa da pichação de protesto, do Diretas Já, né? Abaixa a ditadura, né? Quando chega... essa informação, ela chega muito nisso, e é interessante, assim, que eu gostaria que até que vocês comentassem, porque o grafite existe antes da cultura hip-hop e continua pós-cultura hip-hop, né? Principalmente hoje com a street art, né? Com os grandes painéis, né? Mas é incrível, assim, como pessoas que não eram grafiteiras, ou enfim, pichadoras, como a Marta Cooper, como a gente tem o Tozinho lá em São Paulo, né, que fez o Fila K26, e temos o Toniolo aqui em Porto Alegre, que são pessoas que não eram da pichação, da cultura, e acabaram entendendo muito bem e divulgando cada um ao seu modo, né, porque o Toniolo também, aqui em Porto Alegre, é uma baita referência, né, acaba sendo, né? Sim, não tem como não lembrar. Para quem viveu a década de 80, sabe, o Toniolo começou a pichar em 83. Tinha também as pichações clássicas de Elis Vive. Sim. Tinha várias coisas. Porto Alegre tinha uma efervescência de parede muito forte na década de 80. E acredito que por influência de São Paulo, a coisa do stencil, né? Que é o molde vazado. Então, os grupos de teatro, as bandas de rock, todo mundo... A Graforréia Chilarumônica fazia stencil na rua. Eu lembro de ver na Osvaldo a Graforréia. Vocês acham que essa influência dos anos 70 que vem do anarquismo, vem muito do rock, né? Talvez a pichação brasileira, ter essa caligrafia própria, ela vem muito do rock também, né? Dessa influência dos discos de rock. Eu fui muito influenciado, né? Porque eu andava muito com os punks, né? Certo. Eu fiz diversos fanzines, eu tenho 3 edições dos meus fanzines, né? E eu andava muito ali no final dos né? No final da Osvaldo, né? No final daquela época clássica da Osvaldo. Sim. Então eu andei muito com a galera ali do interior, né? Pelotas, né? A galera da Vermes do Subúrbio. E, enfim, eu não tinha um visual hip hop, eu andava de skate, né?
e fazia os fanzines, tocava uma viola, ia sempre nos domingos ali, né? Fazia uma pestaninha. Fazia uma pestana, a clássica pestana de punk rock, né? E eu ia nos protestos, eu tava envolvido e ao mesmo tempo eu escutava um Thaís de G1, certo. Escutava um Racionais, sabe? E é curioso isso, cara, porque é uma mistura que lá o Rick Rubin já fazia isso, né? Sim, ele sim, produziu sim. o Public Enemy, produziu o Slayer. Era uma mistura, né? Era uma mistura. Beast Boys, sampleava Led Zeppelin. Já Sim, tinha essa mistura. a gente vivia esse crossover aqui no Oswaldo Aranha, né? Que é ali que nós víamos o nosso era crossover, mistura. né? Que misturava tudo, né, mano? Esses resquícios da Oswaldo, assim, porque eu venho do rock pesado, certo. né? De ir nos shows, de punk, de ao mesmo tempo também estar vivendo um skateboard, um campeonato, ouvindo um Beast Boys, vendo uma fita de skate. Vocês dois citaram o skate, né, mano? E o skate foi muito importante para trazer informação pra gente, né? Porque os skatistas, antes dos artistas do hip hop, seja qual elemento o cara trabalha, os skatistas começaram a sair daqui, né? Ir para outros estados, ir para Califórnia, ir para outros países, né? E trazer essa informação pra gente. E as fitas de skate tinha muita trilha sonora boa, né? E como o Reis mesmo citou, aparecia muito as pistas de skate lá da Califórnia, pintadas, de Venice, pintadas, né? E isso já fazia parte. E aquilo era muito visual, né? Às vezes, tu queria ver lá a manobra, eu ficava vendo a manobra, mas ao mesmo tempo tu via lá aquela letra, aquele bonde gigante, assim, e aquilo ficava no consciente. Então tu acabava indo nos dois caminhos, né? E cara, e como é que vocês, por exemplo, o Trampo citou os Gêmeos, que são os maiores artistas aí do Brasil, já aí do mundo, né? São referência do grafite, né? Eles trabalhando lá, tu paralelamente, tu faz alguns trampos com eles também, né? Tu já tem uma relação com os caras, né? Quais foram as suas referências para criar o teu estilo, né? E também essa pergunta se estende para o Reis, né? Porque vocês já têm um estilo próprio, né? Vocês já são artistas que têm os seus estilos, assim, tu já consegue identificar o trabalho do Trampo, o trabalho do Reis. Quais foram, assim, né, as tuas influências, né, mano? Eu na década de 90, ali, quando eu comecei a trabalhar como arte educador lá na Restinga, no Barro Vermelho, sim, pela FESC, junto com o Silvio Ayala, trabalhava na Bom Jesus, e a primeira grana que eu ganhei, eu consegui comprar o livro sobre arte. Legal, mano. Sim. E ali, me aproximei desse clássico do grafite, das letras. Um artista que me chamou muito a atenção, e até hoje ele é uma referência para mim, é o Future 2000. Sim. Que tem ele gravou com The Clash, tá nativo até hoje, tem um negócio sensacional. Hoje até eu coloquei uma música dele lá que eu gosto bastante no Instagram. E aquilo já me chamava atenção, porque ele meio que seguia um caminho diferente do que todo mundo estava fazendo. O divisor de águas aqui em Porto Alegre, na minha opinião, dentro da minha história, foi a vinda do Espeto para Porto Alegre. Certo. O Espeto veio para fazer a capa do disco do Da Guedes. Tá? Quando o Espeto veio, ele deu para nós algumas... Que está entre as referências do grafite brasileiro no mundo, né, mano? Sim, o Espeto ele é o número 1, né? De tudo, né? De Sim, trabalhar com Brasil animação, de trabalhar com cartoon, com história em quadrinho, de ilustrar as revistas de skate. Até antes dos Gêmeos ali, isso, né? As revistas de skate, as marcas de skate, tudo ele fazia coisa e tal. Quando o Espeto veio e desvendou aquele monte de mistério para nós de uma forma simples, trabalhando ali de spray lá na Casa de Cultura Mário Quintana, no outro ano, se eu não me engano, isso em 99, veio os Gêmeos e o Viché. Vieram de ônibus para Porto Alegre para participar de um projeto na FEBEM, na antiga FEBEM. E aí ali foi o divisor de águas na minha história. Porque eles fizeram intervenção na rua, em vários cantos da cidade. Eu tive a honra de pintar com eles. Na entrada do túnel aqui da Conceição, eles pintaram, eu pintei junto. Em seguida... O Reis veio do Rio de Janeiro e fez no cantinho. E aí aquilo ali, isso em 1999, foi a efervescência do negócio começando. A gente tinha limitação de tinta, Sim. Não tinha. O que tinha era bem pouco e era caro. Cara, isso virou uma característica no Brasil, né? Porque quando sai de Nova York, a influência de Nova York vai
vai para Inglaterra, vai para França, vai para Alemanha. Os caras lá. tinham material, né? Desde os sprays, depois os caps, né? Mas no Brasil a galera não tinha grana, então acabou tendo características, que é o rolinho, né? Isso. Que é, enfim, a pichação que a gente falou, essas caligrafias que são próprias daqui, né? Entre outras características, né? Que no Brasil acabou ganhando pela necessidade também, né? E virou a marca do Brasil, né? E era muito caro, né? E as pessoas não tinham, elas tinham vontade, mas não tinham custo, né, para isso. E aqui em Porto Alegre, cara, essa cena gaúcha já tem características próprias ou alguns artistas, né, que vocês destacam que procura já uma característica aqui do Sul, ou a do Sul segue essa coisa brasileira mesmo? Eu acho que, na minha opinião, a falta de informação que teve Porto Alegre por não fazer parte do grande circuito assim, do centro do país, cria uma característica nossa. Então, vários artistas da época, do início disso, isso que a gente está falando é antes da internet, né? Sim. Antes, a troca de informação era a rua, sair à noite. Eu lembro que a mãe, ou até uma antiga namorada que eu tinha, ela falava, tu não sai da Osvaldo. Eu digo, não, mas lá é o contato. É lá que eu vou trocar ideia. E era difícil as pessoas assimilarem isso. Mas que se criou, sim, uma característica. Então, o anão do Spray Nervoso, por exemplo, já tinha lá uma característica junto com o grupo dele. O Jackson Brum e a Bina lá na Restinga também já tinham um outro movimento. Eles já estavam lá criando o estilo de fazer a pintura deles. Isso sem contar o fora de Porto Alegre, né? O Grip lá em Pelotas, que já tinha uma característica também, sabe? Caxias, então, em Caxias, e por aí vai. Mas se criou, assim, um estilo. Cara, e tu acabou, assim, a experiência de vocês como artistas, né? E o grafite acabou te levando para outros lugares, que tu acabou pintando em outras cidades e outros países já também, né, Trampo? Essa minha experiência de pintar fora do país em 2000 foi a Secretaria da Cultura me viu, mais precisamente o Cláudio Eli, né, que era o diretor da época, ele via eu pintando na rua e disse, não, vamos dar um jeito de qualificar o trabalho desse menino. Então eu comecei a trabalhar na descentralização da cultura. Dei aula lá no Ateliê Livre uma época, e aí um dia ele me disse, ano que vem a gente vai te mandar para a Alemanha, num evento chamado Mural Global. E aquilo para mim foi uma surpresa, então é que eu nem alimentei essa expectativa, eu fiquei na minha, eu digo, não vou nem dar bola, né? E eu lembro que eu falei só para minha mãe, e eu fui participar de um evento de muralista. Que legal. Então lá estavam os cubanos, estavam os chilenos, eu fui junto com um chileno que já tinha experiência internacional, foi minha primeira viagem de avião, primeira viagem saindo de Porto Alegre, foi tudo muito novo. Foi extremamente importante a fazer a pintura e também conhecer todo um universo, né, das artes plásticas que eu estava ainda me familiarizando. Então, eu tive a honra de ver Dalí, fui no Museu do Van Gogh na Holanda, todos os artistas, Andy Warhol, Picasso. E ver pessoalmente é diferente, né, mano, que tudo, ver no livro. Foi um divisor de águas. Mas confesso para vocês que no ano 2000... que teve a Exposição Brasil 500 lá em São Paulo, eu fui lá e me deparei com a arte brasileira lá, com tudo, todas as coisas do Lampião. Em especial tinha uma parte que se chamava o Estudo do Inconsciente, que era a arte feita pelo pessoal da saúde mental. Olha. Aí aquilo ali foi um divisor de águas de novo. Eu digo, não, já dividiu mais uma vez. Eu digo, cara, olha só, os caras faziam tudo isso sem ter intuito artístico. E é interessante porque isso faz parte da minha pesquisa hoje de trabalho. Certo. Né? Essa arte mais espontânea, essa arte mais popular, né? Vamos chamar assim. Mas essa experiência internacional em 2000 foi extremamente importante e abriu portas também. Então é que eu acabei voltando de novo para lá. Eu voltei em 2004. Legal. E aí com um evento de grafite. A Alemanha tem uma característica de 3D também, né? Não tem alguns artistas na Europa que começaram a trabalhar coisas de 3D também, né? Na Europa, a minha sensação que eu tive lá, até esses dias me perguntaram isso num podcast, lá eles têm uma relação com a arte muito forte, né? Desde criança.
Então, os grandes museus, a educação deles já leva todo mundo para esse caminho. Então, é óbvio que os grandes grafiteiros, somando com toda a indústria dentro do universo do grafite, das marcas de tinta, tudo isso fez esses artistas, e o talento, e a criatividade. É o polo, né, do mundo do grafite. Isso, né? O Lumet, o Daime, esses caras fizeram coisas incríveis, como tu mesmo citou, de trabalhar essa coisa do 3D e de fazer coisas diferentes. Porque hoje o universo da arte de rua, ele vai além da tinta. Tem gente que faz coisa com robótica. Certo. Tem artista que pega um imã, pega um LED, pega uma fita, enrola isso, liga aquele LEDzinho, enche uma bolsa desse negócio e sai jogando onde tem ferro. E para deixar brilhando. Ou liga, descobre que tem uma luz ali, vai lá e bota um neon. E aí isso tudo envolve dinheiro, envolve um conceito artístico. Tem coisas incríveis, instalações feitas com isopor. Aproveitando isso para finalizar nosso papo aqui, e é uma pena, assim, a gente tem esse tempo limitado, porque a gente podia conversar muito mais coisas. Eu queria que você falasse sobre a atuação hoje de um grafiteiro, né? O grafiteiro, o artista, né? Eu acho que dentro da cultura hip hop, mas está além hoje da cultura hip hop, né? Talvez usando isso, novas tecnologias, usando software também, que possibilitou também outras criações. Eu queria que você falasse também para aquela pessoa, né, que está iniciando na arte aí, as atuações, né, que vocês mesmos já atuam e as possibilidades que hoje vai além, né, enfim, do que a gente está mais acostumado, né? Acho que o campo ele tá bem amplo hoje em dia, né? Tipo, como o Flávio falou, né? Tipo, tá além de só pintar e desenhar, né? Então, a gente tem muito... Hoje em dia, a gente mesmo tem muito mais possibilidades além das tintas, né? A gente não só pinta, mas como atua em outras áreas também, né? Da arte, né? Da tecnologia, do campo visual, né? E as pessoas que estão adentrando hoje, eu quero conhecer o grafite, ela já tem essa facilidade do conhecimento mais rápido, né? Então tudo é muito rápido hoje em dia. Então, qual é o campo que ela vai atuar? Isso é muito pessoal, né, hoje em dia. Certo. Tipo, eu gosto de serigrafia, né? Eu faço grafite, eu posso fazer uma arte digital, né? Esse é o campo que eu posso me adentrar, são os meus tentáculos, né? Eu posso... Enfim, eu tenho várias possibilidades. Hoje em dia, né, essa geração mais nova, ela tem essa possibilidade de conhecer a arte do grafite, de fato, em todo o seu âmbito, né, histórico e estético. Numa clicada. Numa clicada, e do nada escolher, eu quero fazer isso. Sim, porque no início, né, Trampo, que a gente falou, era bem difícil, né, mano? Pegava Todo uma dia um revista, filme. tirava uma fotocópia. Sim. E aí aquela fotocópia ia se desmanchando ao longo da história, assim, ficava só cinzinha. Mas aproveitando a pergunta do Pia aí, para encerrar essa conversa, acho que o interessante é essa nova geração fortalecer a coisa do intercâmbio, da troca. Como eu conheci o Reis, como eu conheci essa rede toda que eu faço parte pelo Brasil e pelo mundo. Claro. Usando... Tem o e-mail, tem essas mídias... sociais aí que a gente usa, mas o bom e velho correio funciona muito bem. Isso é ótimo. E isso fez a gente ser muito amigo de toda essa rede aí. Os gêmeos, tu conheceu pelo correio, eu também, o Binho. Toda essa turma foi através do correio clássico, de fazer o sticker, o adesivo, o desenho numa folha, né? Legal, da hora. e colocar dentro de uma carta e mandar, e aí esse cara abre essa carta, pega aquilo, já coloca dentro de outra carta e já manda, sabe? Isso aí vai se espalhando. Então, fortalecer de novo esse intercâmbio, essa conversa, essa troca, né? Essa troca lá. Porque não tem mais o que esconder. Eu tenho uma carta na manga. Não existe mais. Sim. Nunca existiu. Pra mim, pelo menos, que sempre dei aula, né? Nunca existiu. Tipo, o que eu faço é o que eu ensino. Entendi. Né? E pegando esse gancho do ensino, isso é importante também. Dividir isso com as pessoas. Né? Quem está simplesmente se apropriando da rua, deixando uma marca, aproveita essa fama, aproveita esse momento assim que tu está divulgando o teu trabalho enquanto um artista urbano e leva isso para as escolas, leva isso para o seu bairro, multiplica isso, porque a transformação social através da arte é importante também. É isso, o retorno, né, ele é muito legal, né, cara, essa influência, ela sempre volta pra gente de alguma forma, né, sempre
tu dividir o conhecimento, tá aprendendo também, né? E a gente sempre tem um retorno disso. A gente que está há muito tempo nisso, tu vê que valeu a pena, né? Valeu a pena são todas. os desafios que a gente encontra no caminho, né? São os aprendizados, né? São os... Bem colocado. Exatamente isso, né? Tipo, é um ciclo, né? Legal, cara. Quero agradecer a presença de vocês dois, do Trampo, do Reis. Muito obrigado por chegar e falar aí um pouco sobre o grafite, sobre essa arte nos muros aí. Aqui, para finalizar, a gente separou aí um rap a capela do meu parceiro Celso. O Celso Polêmica mandou um rap tudo a ver com esse papo aí. Essa música se chama Guerreiros do Rap, que já é um disco clássico do rap gaúcho, e nessa rima aí ele usou a influência do filme Guerreiros, o The Wires, que a gente fala aí em vários episódios, e é legal assim prestar atenção que essas referências dele tem tudo a ver com hip hop, tem a ver com grafite. Vamos nessa então para finalizar esse 5º episódio, a gente curte aí o rap a capela do meu parceiro Celso. Guerreiros do rap, versão brasileira, estilo Tupac. Se o rap é o crime, tô no estilo. Se o rap é o amor, eu sou o cupido. Guerreiros do rap, versão brasileira, estilo Tupac. Se o rap é o crime, tô no estilo. Se o rap é o amor, eu sou o cupido. Meus irmãos, eu tô aqui. Eu vim pra brindar, eu vim pra sorrir. Sempre com fé, brindar pela vida, Zé Povinho, inveja minha trilha, amor, muito amor, rancor não é comigo, saúde, paz, eu os dedico, quem tá falando, Celso Ladrão, RAP, cheio na visão, vida louca, quem pensou, versão, rap pelo amor, só com ele adquiri, amor e postura pra sorrir, buscar o que eu quero, sem atrasar ninguém, com muita fé em Deus, sem fazer refém, vida dura, angústia percorre aonde eu for, vai estar o povo pobre, eu digo orgulhoso de pé, vivão, chorei. Quando negaram a mão, um brinde a todos, axé pros guerreiros, saúde pra quem secou o tempo inteiro.